Ok. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos para onde? Vamos para a direita. Vamos para a direita. Ora, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, este vídeo é sobre o quê? É sobre acessórios para moto. Hoje, eu poderia dizer que é sobre presentes para moto. Não sei, hoje estou assim. É assim, são algumas coisas que eu fui encontrando naqueles sites chineses da Temu e da AliExpress. São alguns acessórios que achei interessantes. São mais do ponto de vista de conforto. Alguns são eletrónicos, outros nem por isso. Mas vamos para o primeiro acessório. Ora, o primeiro acessório é uma curvinha que se coloca na válvula do pneu. Esta curvinha que eu comprei, do ponto de vista da cor, ajusta-se perfeitamente à moto. Fica lindo. Agora, as dimensões da dita curva são exageradas. Facilita-nos a colocar o ar no pneu, fixe. Agora, eu utilizo a bomba da Xiaomi e aquilo é de rosca, tudo bem. Agora, eu penso que na bomba, aquilo como é fazer força, eu creio que aquilo não vai funcionar muito bem, a não ser que se crie ali um apoio por trás para conseguir colocar ar na bomba. Eu já vos disse que esta paisagem é espetacular, não é? Pronto, é simplesmente fantástico. Aquilo, acho que a curva acaba por ser muito grande, fica muito alta e quando cria ali uma flexão, eu acho que não é boa. E estou a pensar seriamente em andar com uma dessas curvas aqui pela moto, e quando vou colocar ar numa bomba, aí talvez utilizava esse acessório para facilitar a manobra, porque existem bombas que aquilo não é muito fácil colocar o ar aqui nos pneus da moto. Pronto, posto isto, deixa aí o preço também e pode ser que seja útil a alguém. Agora vamos para o segundo acessório. O segundo acessório, epá, é assim uma coisa estranha que se coloca ali nas bainhas da suspensão. Do ponto de vista teórico, estamos a criar ali mais um apoio para as bainhas, ou seja, ela passa a ter 4 apoios. É vantajoso. Epá, do ponto de vista teórico, sim. Agora, se eu notei alguma coisa de diferente, não encontrei nada de diferente. Está mais rígido? Não sei. Está mais macia? Não sei.
curva melhor? Não sei, não me parece. Não me parece que este acessório faça assim uma grande diferença. Pelo menos eu não noto. Epá, pode haver outras pessoas que notem diferença. Eu instalei aquilo, continua lá instalado. Não sei até que ponto brevemente vou tirar aquilo ou não. Não sei. Por enquanto vai andando por lá a ver se consigo encontrar aquela diferença, mas não acredito. Pelo menos para o tipo de condução que eu faço, né? Se é que isto tem alguma coisa a ver com desportividade, para mim está fora de questão. Não estou a usufruir desse acessório. Já vos disse que esta paisagem é simplesmente espetacular, não é? Vou colocar aí também o número da estrada em que estou a circular. Isto foi uma estrada que em tempos fazia todos os fins de semana, pelo menos 2 vezes. Já há muito tempo não passava cá e acho que esta é uma altura do ano muito boa para passar cá, porque a vegetação rasteira ainda está mais verdinha. Mas pronto, é sem dúvida uma estrada a ter em consideração para os interessados. Fica aí então o número no cantinho inferior esquerdo. Ora bem, vamos então para o terceiro acessório com esta paisagem espetacular, e é aqui para o suporte de telemóvel. Existem suportes de telemóvel mais bonitos do que este, sem dúvida, e existem mais pequenos do que este, sem dúvida. Agora, um suporte de telemóvel com 5 apoios, em que permite fazer aqui toda uma série de situações e levantar, baixar, subir, creio que já não há muitos. Porque é que eu comprei este? Não, acho que aquela situação do quad lock, para mim acho que não serve, porque é necessário uma capa ou então colocar aquela peça, um adesivo na parte de trás. O telemóvel depois fica um calhamaço. Prefiro andar com o calhamaço aqui na moto do que andar com o calhamaço aqui no bolso. Só mesmo foi apenas isso, foi isso que me levou a comprar este. E comprei este porque o meu anterior, por 2 ou 3 vezes, já não me lembro, o telemóvel soltou-se e eu simplesmente não podia colocar o telemóvel na vertical no outro apoio. Com este aqui posso colocar na horizontal e na vertical, que tenho a certeza que ele estará sempre bem seguro. Posto isto, ele tem aqui um amortecedor já instalado. É um bocado estranho porque supostamente devia amortecer as pancadas. Se calhar amortece as pancadas numa determinada frequência, não é? Mas ele acaba por estar aqui sempre a criar aqui umas oscilações malucas, talvez não oscilações que acabam por perturbar ali um bocado a eletrónica do telemóvel. Vamos pensar que assim seja, por isso. Da minha parte, já testei já há algum tempo, tenho andado com ele. Acho que é porreiro, é grande, mas é porreiro. O preço fica aí também ao lado e paisagem, já vos tinha dito isto da paisagem, é simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. Agora vamos para o quarto acessório que eu coloquei aqui na moto. Coloquei aqui
estes punhos e epá, foi uma grande ajuda, porque tinha tenho aqui algum problema com esta mão, porque ela acaba por ficar um bocado dormente. Não sei se é por defeito de conduzir a moto, de colocar dois dedos em cima do travão, ou se são as vibrações da moto. Opa, não sei, eu faço muita força no guiador. Pronto, deve haver aqui qualquer coisa que eu não devo estar a fazer muito bem. Mas com estes punhos acabou por ajudar muito, mas mesmo muito. Notei uma diferença enorme. Se antes fazia meia dúzia de quilómetros e já ficava com a mão a doer, agora atualmente faço dezenas de quilómetros. A mão começa a doer ligeiramente, mas com alguma ginástica, isto passa logo e vamos embora, vamos lá fazer mais alguns quilómetros. Noto uma diferença muito grande, portanto este é um acessório que eu recomendo àquelas pessoas que, tal como eu, têm aquela sensação de mão adormecida, vamos dizer assim. Acaba por ser muito perigoso porque perdemos alguma sensibilidade aqui no travão, portanto este será um acessório de segurança, não é tanto de conforto, mas também de conforto, mas acima de tudo segurança. Ora, vamos para o quinto acessório. O quinto acessório é para lubrificar a corrente. Há quem chama aquilo um lubrificador automático, mas este, muito sinceramente, não é automático, é semi-automático. Digamos que temos que fazer um movimento na tampa, que é para, por efeito de pressão e gravidade, empurrar o óleo por um tubinho que vai até à cremalheira e que fica ali muito perto da corrente e acaba por lubrificar a corrente. Pronto. Porque é que eu comprei este acessório? Lubrificar a corrente de 500 em 500 km é uma seca. Depois é assim, acabas por não só lubrificar, a tua ideia é lubrificar e depois aproveitas, olha, vou dar aqui uma limpeza aqui na parte envolvente, da janta, da cremalheira, olha, porque não, vou limpar também a corrente, e depois limpas a corrente e vai não sei o quê. Não, eu disse não, tenho que encontrar aqui um sistema seja mais prático, que comecei a ver os lubrificadores automáticos primeiro, depois encontrei este com um preço que não tem nada a ver, um preço que não tem nada a ver com os outros ditos, mesmo semi-automáticos ou automáticos. Não tem nada a ver. E eu só tenho a dizer bem disto. Acaba por ser uma coisa de conforto. Acaba por ser um acessório de conforto, porque só tens de ter uma preocupação, tens que garantir que tens que encher o depósito de óleo a cada mais ou menos 2000 km, ou seja, tens 2000 km para usufruir a moto sem qualquer problema. O único problema é mesmo chegar ali, olhar para a corrente e ver se ela está lubrificada ou não, se precisa de ser lubrificada, dás ali mais um quarto de volta, lubrificas a corrente, continuas o teu caminho e assim sucessivamente. Quando fizer os 2000 km,
epá, aproveitas, fazes uma manutenção então à corrente, lavas a corrente, lubrificas novamente a corrente, enches o depósito, limpas a jante, fazes essas coisas todas. Epá, acho que é um equipamento que se deve utilizar. Quem não, a quem não aconteceu já aquela situação, vamos dar uma volta e mais não sei o quê, não sei, epá, está com 400 km na corrente, tem que lubrificar a corrente, mais não sei o quê, porque amanhã vou ter para lá. Epá, não há essa preocupação. É, olhas, vês, precisa de mais óleo, mais um quarto de volta. Andas mais um bocado, vês que ainda não ficou bem lubrificada, mais um quarto de volta. Epá, é um conforto espetacular, espetacular. E lavas a corrente ao fim de 2000 km. Faz a manutenção. Portanto, este é um equipamento que eu também dou nota 5. O preço está aí, preço bomba mesmo. Há diversas marcas. Funcionam. Há uns que funcionam melhor ou pior. Epá, não sei. Comprei este, funciona bem. Provavelmente o único problema que eu vejo aqui nisto podem ser os O-rings ou qualquer coisa que com o passar do tempo não fique a lubrificar bem, não fique a vedar bem o depósito. Mais de resto, pá, 5 estrelas. Mais outro item. Este é o último e esse aí vou deixar para um próximo vídeo, porque ainda estou a testar, comprei agora recentemente, recebi há pouco tempo, ainda estou aqui numa fase de testes e quero ver qual é a mais-valia do equipamento, que é aqui este intercom. Portanto, fica bem, se estás aí, e a câmera ficou toda embaciada. Que porra, pá. Fica bem, até ao próximo vídeo. Obrigado. Malta, peço desculpa, havia mais um item, que é esta capa de banco. Vantagens. Quando chove, a água escorre. Isto para o caso do inverno. No verão, uma vantagem também é que isto acaba por não aquecer tanto como se estivesse. Em circulação, opá, sentes uma certa circulação a passar debaixo do teu respectivo e opá, é excelente. A única desvantagem é o pendura queixa-se que escorrega. Pronto, mas olha, é mais um produto que tem a minha aprovação e agora é mesmo tudo. Obrigado, fica bem, até à próxima.